O que um estudante de educação física deve postar na rede social? Ele pode postar? Pode, mas o que ele deve postar que vai agregar para quando ele se formar? E esse vídeo também serve para profissionais formados em educação física. Eu vou falar sobre o tipo de post que te gera muita autoridade e não necessariamente você está falando de prescrição, mas vai elevar absurdamente a sua autoridade. Então isso serve para profissional e isso serve para estudante. Te vejo depois da vinheta. Vamos lá então, o vídeo de hoje é sobre posts, forma de você postar, forma do professor de educação física traduzir fisiologia biomecânica em mensagem atrativa, e isso serve para estudante. O jeito que eu vou falar aqui hoje não envolve prescrição, envolve você ensinar a população sobre o que pode, o que não pode, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, mas fora do lado da prescrição, porque aí serve também para estudantes, ok? Então antes de eu te passar esse conteúdo que tá bem bacana, tá aparecendo na tua tela para você se inscrever no canal e para você curtir esse vídeo, porque mais curtidas, mais inscritos, espalha o canal para mais pessoas da educação física e a gente atinge a nossa missão, porque este canal é gratuito, então a gente está te ensinando gratuitamente, então curta aí o vídeo para nós e se inscreva no canal. Então vamos lá, seguinte, primeiro passo que eu tenho que pensar sobre postar na internet sendo um estudante, isso serve para profissional também, eu não posso prescrever como estudante, isso é fato, você não pode prescrever, não adianta, não vale a pena você ir lá para a internet e ficar vendendo consultoria, vendendo isso, vendendo aquilo, não compensa, vai dar ruim para você, mas também não vale a pena você ficar parado, por quê? Eu tô há 2 anos para me formar, então não vou postar nada na internet, não, já vai criando tua audiência, já vai criando um entorno de você, aquelas pessoas ali, que na hora que você se formar, você vai ter uma demanda reprimida. O que é uma demanda reprimida? Pessoas que gostam de você, te admiram e desejam treinar com você. Assim que você se forma, você faz uma campanha de vendas e vende para essas pessoas e você já sai no mercado na frente. Então, o que você tem que ter em mente? Nem todo post de professor de educação física na rede social precisa ser envolvendo prescrição. Pode ser envolvendo o assunto exercício físico, o assunto corpo, porque as pessoas elas têm um desejo, elas têm um desejo de transformação corporal. Nesse desejo de transformação corporal, você vai ter todo um entorno de dúvidas na mente dela. Então, pega essa sacada, a pessoa tá cheia de dúvidas. Vai lá no Google e dá uma analisada assim, ó, emagrecer. Quando você coloca emagrecer no Google, aparece um monte de pergunta de emagrecimento. É população, são leigos que fazem aquelas perguntas. Então, quando você pega um artigo científico e coloca assim, ó, vamos supor, BCAA, compensa ou não compensa gastar dinheiro com BCAA? Tá vendo? É uma dúvida. Para que serve o BCAA? Olha só, outra dúvida da população. Para que serve o BCAA? Então você, como profissional não formado, você pode falar para que serve um BCAA. Você pode explicar cientificamente. Você pode explicar cientificamente se funciona ou se não funciona, porque já tem artigos comprovando se funciona ou se não funciona. Então você que é recém-formado, você vai ter que andar com a opinião dos artigos debaixo do braço. Você vai falar menos de combinações de volume de treino, combinações de intensidade, não vai prescrever, mas você vai falar se serve ou se não serve. Então vou dar exemplos aqui, ó. Suplemento X funciona para emagrecimento? Funciona para hipertrofia? Funciona para perder peso rápido? Funciona para... Então, suplementos. Você pode falar sobre suplementos. Não precisa prescrever. Você pode falar sobre suplementos. Tá lá, tá no artigo científico. Qualquer um pode falar sobre suplemento. Não precisa nem ser da área da saúde. Se falar assim, olha, o que eu estou te contando aqui está neste artigo aqui. A pessoa pode falar, mesmo ela sendo leiga. Se ela leu o artigo, interpretou bonitinho, ela pode falar. Agora, se o que ela está falando é uma visão míope, ou se o que ela está falando é uma visão bacana, uma visão abrangente e embasada em ciência, é uma outra coisa. Agora, o que você não pode falar é chegar no final, nem um formado pode falar isso. Tome suplemento 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Você não pode falar isso, porque aí você está prescrevendo. E prescrever suplementos, prescrever nutrição, dieta, aí é com o nutricionista. Então, primeiro ponto é falar sobre curiosidades que as pessoas têm e sobre coisas que não sejam prescrição. Então, conhecimento, coisas que exigem o conhecimento de você estudar. Suplemento é uma delas. Vamos lá, agachamento. Agachamento. Aí você fala assim, Rafa,
Mas eu não posso prescrever como estudante agachamento. O formado pode. Show de bola. O formado pode fazer um post assim, ó. Combinações de agachamento para detonar o teu glúteo. Para empinar o teu glúteo. O formado pode fazer isso. Treino de glúteo com variações de agachamento. O treinado pode fazer isso. Você não. Você que é estudante, e serve para o formado também, você vai fazer outras variações. Você pode falar assim, ó. Agachamento. Qual variação ativa mais o glúteo? Pronto, aí você vai falar um artigo biomecânico de qual que ativa mais o glúteo. E é só no final você não se comprometer com prescrição. Você não se comprometer falando para as pessoas a quantidade de exercício que ela tem que fazer. Você chega no final e só coloca a conclusão se essa variação pega mais do que essa. Então vamos supor que você fala assim, ó, stiff e leg press. Qual ativa mais a posterior da coxa? Estou colocando qualquer coisa, qualquer exemplo. Esse é um post que o estudante pode fazer. O profissional também pode. Agora, o profissional pode falar assim, ó, quando combinar stiff leg press para crescer o teu glúteo, para crescer a tua posterior de coxa? Aí o profissional está prescrevendo. Essa que é a sacada que você tem que pegar. E o profissional que está assistindo esse vídeo já pega as duas sacadas. Você deve fazer das duas coisas. Você deve fazer com prescrição e sem prescrição, porque as pessoas gostam de saber os motivos. Pega essa. Mitos. Esclarecimento de mitos, é uma outra categoria, apareceu na tua tela. Esclarecer mitos. Jejum, funciona ou não funciona? Jejum, emagrece ou não emagrece? Tem artigos a favor do jejum, tem artigos contra o jejum. Beleza. Vamos supor que você é um estudante a favor do jejum. A única coisa que como estudante você não vai fazer é chegar no final falando assim, ó, faça jejum, tal. Você vai falar assim, ó, a ciência baseada nisso, tá mostrando que o jejum, ele acontece isso dentro do teu corpo. Você joga pra ciência, você joga a explicação pra origem, pra fonte, e não pra prescrição. O profissional vai falar, baseado na ciência, nisso que eu te expliquei, e baseado na minha experiência prática emagrecendo pessoas, aí ele vai dar o veredito dele, se funciona ou se não funciona. Uma outra categoria bacana de post aqui que você pode usar e abusar, tanto como estudante como profissional. Por que a pessoa não consegue chegar no ponto B? Então o ponto B dela, hipertrofia. Ela tenta e não consegue hipertrofiar. E aí você pode falar assim, ó, 3 motivos o porquê você não está hipertrofiando. Então, aí o profissional pode falar de prescrição. Por que você está treinando errado? Por que você não treina combinando isso com isso? Você não combina leg press com cadeira extensora, com não sei o quê. O profissional pode falar dessa forma. O estudante vai usar o mesmo título, por que você não está hipertrofiando. E vai focar num ponto ou 2 pontos que sejam mais relacionados à fisiologia e não à prescrição. Ou, às vezes, à biomecânica. Você provavelmente não está escolhendo exercícios que ativem a musculatura, mas você não falou de prescrição. Aí agora vamos para a fisiologia. Se você não hipertrofia, é porque você não está em balanço nitrogenado positivo, balanço calórico positivo. Essas duas variáveis envolvem hipertrofia, aí você explica as duas variáveis. Então o estudante ele vai mais para a teoria. O formado vai mais misturando a teoria com a prescrição na prática. Outra classe de post que serve para estudante e serve para formado é da curiosidade extrema, assim, sabe? Tipo, como se fosse uma fofoca de revista. Quantos abdominais são necessários para perder 10 quilos? Isso é fofoca. É tipo, a pessoa fica muito curiosa. Ela fala, caraca, quantos abdominais que deve ser necessário para perder 10 quilos? Ela não sabe responder. Você foi lá e viu num artigo que X abdominais queimam X calorias para uma pessoa de 70 quilos. Ok. Aí, tantas calorias são necessárias para perder 10 quilos. Aí você faz uma conta matemática e fala para a pessoa assim, ó, tá vendo? Você teria que ficar 30 horas fazendo abdominais, 50 horas, você faz uma multiplicação para ela. E aí você faz essa multiplicação e fala para ela. A conclusão que ela vai ter é, caraca, não é fazendo abdominal que eu já vou sair perdendo 10 quilos. Então você vai gerando conclusões na cabeça dela baseado em um ponto que você quer aprofundar. Ou seja, uma curiosidade. A pergunta é muito curiosa. Então, ó, qual o máximo de peso que eu consigo perder em uma semana? Isso exige explicação teórica, dá para fazer para o estudante. O estudante vai ficar na explicação teórica, o profissional vai dar orientações no final de prescrição também. E por aí vai. Então aqui são dicas que você pode utilizar, ou seja, por que a pessoa não consegue chegar no ponto B, curiosidade extrema, ou seja,
quantos abdominais, qual o máximo, aquelas curiosidades de Google, olha lá no Google. Aqui tem suplemento, ou seja, suplemento X, funciona ou não funciona? Exercício X, ativa ou não ativa o glúteo? Exercício Y, ativa ou não ativa o bíceps? Aí você não está prescrevendo, você só está falando qual exercício tem maior ativação do bíceps e por aí vai. Então isso dá para o estudante fazer e o estudante deve fazer, porque quando você se formar, você já vai coletar uma demanda reprimida. E se você é profissional, faça isso também, explique o motivo das coisas, porque quanto mais explicar o motivo das coisas, mais autoridade você vai ganhar se você for lógico nas suas explicações, tá legal? Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, te deu insights, contribuiu, comenta, porque quanto mais comentários, mais esses vídeos espalham, mais o Personal Global ajuda a educação física, porque esse canal do YouTube é gratuito e é para te ajudar. Tamo junto nessa!